Tudo bem, Larissa? Boa Bola. tarde, seja muito Bem, Larissa, boa bem-vinda. tarde, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, Carol, tudo bem? Agradeço imensamente o convite e eu falo que a internet cria conexões, né? E isso é muito importante porque a gente traz boas informações para o mundo inteiro. Não importa de onde você esteja, o Importa de onde importante você é que você está esteja. aqui com a gente agora, nesse momento. Larissa, é o seguinte, então prometemos aqui para o pessoal de casa, e eu também estou super curiosa para saber aí de alguns pontos em relação a essa questão da pisada, da corrida. A Larissa é especialista em fisioterapia esportiva. E qual a importância de eu saber a forma correta de pisar e também a palmilha, o tênis ideal para esta corrida? Então, quando a gente fala de corrida de rua, a gente tem muitas informações, né? E aí, a pisada, a tal falada pisada, ela realmente traz pra gente como se fosse uma atenção, porque quer dizer, se eu corro com as minhas pernas, eu faço velocidade com esse meu corpo, eu preciso ter uma pisada melhor para desenvolver uma mecânica corporal melhor. Mas a gente não consegue caracterizar, Carol, o que é errado e o que é certo na pisada. A gente consegue entender o que é melhor para a sua mecânica. Porque tem indivíduos que anatomicamente têm um pé para dentro e que isso pode não gerar um problema porque não traz dor, não traz desconforto. Então a gente consegue ajustar para, dependendo de quanto for a questão de quilômetros que vocês estavam conversando no programa aí antes de eu entrar. Mas sei lá, se o objetivo é correr 21 quilômetros, será que isso ao longo do tempo não vai piorar? Então, as palmilhas posturais, o tipo de tênis ideal, eles podem ajudar nesse desempenho esportivo. Larissa, vamos Larissa, entender vamos então, entender. porque quem está em Quem está casa, em casa, muitas vezes fica difícil da gente compreender, assim, só por tentar imaginar. Então, a produção fez aqui algumas cartelas com o tipo de pisada e você vai falar aí pra gente, é uma só, né? Você vai falar pra gente explicar como funciona essa pisada ideal aí para nossa mecânica corporal. Na tela, vamos ver aqui como é que funciona esse processo. Olha lá, Olha lá, tipos de de pisada. pisada. Tem a pronada, é isso? Neutra. E a última, supinada. Então, a pisada pronada é aquele indivíduo que tem a pisada que o pé entra, ele desce, ele vai para dentro, durante a fase que você está andando ou correndo. A pisada neutra é quando ele está neutro, ele desempenha um papel bem certinho, igual como está nessa imagem aí. E uma pisada supinada é quando o indivíduo que entra no solo, quando ele pisa, ele faz a inclinação para fora. Isso normalmente tem uma relação, não é regra, mas com o tipo de pé. Que tem aquele pé que é muito cavo. Deixa eu pegar aqui. Tem um exemplo aí. Um pé que ele é muito cavo ou um pé que ele é plano, que é aquele pé chato. E o pé neutro, ele é neutro. E aí, a gente consegue identificar isso, por exemplo, se olhar ali nas palmilhas dos tênis, né? Na palmilha não, na parte de baixo, na sola do tênis, eu percebo isso, por exemplo, na pisada das minhas filhas. Quando chega no final do ano, você pega o tênis escolar ali, você fala, mas gente, tem um desgaste. É só um desgaste, só naquele cantinho ali. Eu preciso olhar essa situação aqui, todo o tênis vai desgastando até furar esse canto, né? Então já dá para perceber a forma como essa criança pisa e, no caso, o adulto também. A gente tem um norte, mas isso também, via de regra, não é só isso que vai fazer a gente avaliar o tipo de pisada e a forma de como esse indivíduo pisa, né? Porque em relação ao desgaste do tênis, isso vai depender, claro que o tipo da pisada, onde o indivíduo pisa, mas também o próprio material do tênis. Às vezes a borracha de baixo ela favorece a você levar o pé para um lado ou para o outro e até desgastar ele mais. Ou seja, a mãe está Então a gente brigando com a consegue ter criança. A mãe está brigando com a criança, na verdade, a mãe pagou barato no tênis, comprou no Bacião, né, meu? Eu sei, eu faço essas coisas também. Sim, dá para ter uma orientação sim, tá? Mas é isso, é porque às vezes a gente olha o desgaste e já acha que a gente pisa errado. E aí quando a gente desenvolve a corrida, por exemplo, a gente observa que não é daquela forma. Porque às vezes tem tênis na corrida mesmo, corredores mesmo, tem tênis que eles vão proporcionar esse pé para dentro ou para fora porque eles são relacionados ao tipo da pisada. E aí, às vezes, enfim,
o material ele gasta mais fácil, né? Então, não é para ser uma via de regra, quer dizer, porque meu calçado desgastou é porque eu piso errado. Não necessariamente. É só isso que eu estou Entendi. consertando. Entendi, porque eu já fico de olho. Você é dessas mães aí? Eu fico de olho, eu pego tudo o sapato das crianças, vou olhando assim. Ué, que jeito é que tá pisando essa criança? Fico olhando. Mas então agora eu entendi. Quem sabe você comprar um materialzinho, né, mais durável, nada de bacião ali. Eu sei que você apaixona por bacião ali. Vou pegar um materialzinho mais durável, pode inclusive não prejudicar outras áreas, né? Porque se o tênis, como você está dizendo aí, ele impulsiona para uma pisada não correta, incorreta, significa que pode prejudicar outras áreas. Mas fala para a gente, Larissa, um pouco sobre essa questão da palmilha. Qual a importância da palmilha? Carol cortou um pouquinho, mas eu acredito que é sobre a palmilha. Isso. Então, a palmilha ela vai entrar com ajustes corretivos, justamente para o que você vinha comentando. Porque o tipo da pisada que a gente pode classificar como errada, né, ou não tão certa, ele pode levar a um problema mais ascendente. Por exemplo, um pé que entra, que vira para dentro, um joelhinho acompanha para dentro e um quadril roda. Então a gente tem que pensar nesse segmento como um todo. E aí a palmilha vai ajudar isso. Por exemplo, eu estou com uma palmilha aqui, que é uma palmilha corretiva, onde dentro a gente tem essa elevação aqui. Na parte de fora da palmilha, ele é neutro. Então significa que esse indivíduo que usa essa palmilha, ele pisa um pouco para dentro. E aí está comprometendo o nível do joelho dele lá em cima. Então a gente traz essa pisada que está para dentro, para o meio, para ajustar os segmentos joelho, quadril, pelve e coluna. Então, o que significa que cada pessoa precisa ter uma palmilha específica, né? Assim, olha, essa aqui é a palmilha corretiva. Todo mundo aí do Brasil todo que está assistindo a gente pode pegar essa mesma palmilha e usar. Não. Significa que cada um vai ter um modelo diferente. É isso, né? A gente tem no mercado hoje, inclusive acessíveis em farmácias, por exemplo. Tá cortando um pouquinho aqui a ligação. Mas não tem problema. Inclusive, a Larissa tá voltando aí. Larissa, você estava explicando, continua a explicação, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui uma pergunta do telespectador. Então, existem hoje palmilhas que são bem acessíveis, inclusive que vendem em farmácia, que são palmilhas tipo de silicone. Essas palmilhas elas são confortáveis ao uso, mas como ela não é moldada para o seu tipo de pé, para o seu tipo de pisada, para suas reais necessidades, então ela vai deixar um pouco a desejar, porque é como eu falo de um colchão mole, por exemplo. Um colchão que a gente deita que afunda de um lado, ele vai dar o nosso formato da anatomia e não vai sustentar. Se eu viro para o outro lado, ele afunda também. Então, a palmilha de silicone, ela vai dar isso daqui para o seu pé. Então, ele não consegue dar uma estabilidade boa. Ela só dá o conforto inicial. Eu já vi mesmo essas palmilhas aí em farmácias, né? Mas é bom ter informação aqui. É exatamente o que você está buscando aí. Continua com a gente. Está mandando perguntas na tela, então, a pergunta para Larissa, porque tem tudo a ver com o que ela está falando aqui agora. Vamos colocar aqui na tela, Larissa já vai responder para você. A Luciene abrindo o coração. Olha, tem uma deficiência. A perna esquerda é menor que a direita. Como posso começar a corrida de rua? Ou não tem possibilidade? Um abraço, Luciene, falando aqui com a gente. Tem dúvidas? Oi, Luciene. Então, eu não gosto de não existe a possibilidade, né? Como fisioterapeuta esportiva, pensando em movimento, eu vou falar que a gente tem sim como se movimentar. O que a gente precisa é identificar e ajustar. Nesse caso, quando a gente tem uma diferença de membro, a gente tem o que é chamado de dismetria. Então, dá para a gente ajustar essa dismetria através de palmilhas posturais. Então, a gente faz um exame para identificar a diferença de centímetros que é de uma perna para outra, para poder a gente ajustar o eixo. Por exemplo, dependendo de como for a necessidade de corrida, o objetivo de corrida, sei lá, 3 quilômetros, 10 quilômetros, isso pode causar uma lesão a longo prazo. Então, a gente pensa em ajustar o eixo para não ter principalmente uma desordem de coluna. Porque imagina que ela vai estar correndo assim, né? Então, a gente coloca o calço na palmilha para alinhar e aí você desenvolve uma mecânica de corrida melhor, sem desconforto e com bom desempenho. Perfeito, é isso mesmo, Luciene, tendo aí as dúvidas tiradas. E a gente também foi super beneficiado aí pela sua presença. Luciana, muito obrigada.
Comigo? É a Larissa, porque eu chamo ela de Larissa. Luciana, que ela não é boba nem nada. Tá achando que é igual lá em casa. Lá na minha casa nós somos em 4, então eu atendo por Carolina, Juliana, Fabiana e Sandra. É isso. Qualquer desses nomes que você me chamar, eu vou atender, mas ela não é boba, não. É Larissa o nome Eu dela. achei a pergunta, mas Carol, muito obrigada. Me coloco à disposição e agradeço o convite. Espero ter contribuído para a temática do programa de hoje.